Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar que estão sobre os vossos pés para ler o texto, o qual está no meu coração. Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 2. Versículos 45 e 46. O texto diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de poder estar esta noite participando deste congresso jovem, que para mim constitui-se uma honra ímpar, pela grandeza e a magnitude deste evento, e, tendo em conta a minha pequenez, agradeço ao pastor Elias pela honra, o privilégio de poder receber um convite tão honrado, pastor, tão honroso, do qual eu tenho pleno conhecimento e siso de que não mereço. Pastor Maurílio, vice-presidente, e em nome deles quero agradecer a todo este corpo coeso ministerial. Faço referência a todos, reverenciando-os. Agradeço ao pastor Uri, coordenador da juventude, a todos que com ele coordenam a juventude, e respectivamente a todos os jovens que compõem esta união. Deus recompense-os por este privilégio a mim formulado. Registro a minha gratidão a Deus pela vida do Gilberto, do Bruno, que de uma forma tão receptiva, calorosa, tem me recebido, me acolhido. Muito obrigado, filho, eu tenho como um filho. E o Cleito, que também tenho grande estima por ele e consideração. Me ver, Abraão, a Jeane estar ali, é melhor ficar sentado, né? Queridos, muito bom revê-los. Eu quero, sabedor de que o tema é provocativo, a temática é voltada para o despertar, e ora, propositalmente li um texto de uma improbabilidade. Os irmãos percebam que no texto lido há um questionamento razoável, se levarmos em conta o que acontecia naqueles tempos. A Bíblia nos mostra que Filipe foi tão impactado quando descobriu e quando viu o que viu, ou Jesus, que vai a Natanael, um amigo de Betsaida, e apresenta a proposta e a alegria de que tinha encontrado, olha a audácia, tendo em vista que a lei era a base, encontrei aquele de quem Moisés escreveu na lei, e aquele de quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então o questionamento da parte de Natanael não era absurdo. Então ele diz: pode vir
alguma coisa boa de Nazaré? É quando a eloquência de Filipe o desafia, dizendo: vem e vê. Então, com base nesta improbabilidade, quero pedir a vossa atenção para falar-lhes acerca de um grande avivamento. Para nós entendermos, permita-me contextualizar a Bíblia e a história através dos tempos. Somos sabedores de que quando o povo de Deus foi instituído, desde o Egito, os irmãos hão de convir que se tornou um povo conhecido como hebreu. Um povo que foi morar em uma área que os próprios egípcios menosprezavam como pessoas sem terra fixa e sem identidade. Então, por anos, cerca de 430 anos, era a terra dos hebreus. Então, no contexto pós 430 anos, a Bíblia diz que Deus, através de Moisés, tira o povo do Egito, o povo que vivia entre pessoas, entre países que adoravam outros deuses. Então, por meio da credibilidade, da fé, era o único povo que cria em um só Deus, em um Deus que lutava, defendia, que cuidava dele. Então, a existência da época era natural que o povo vivia, na sua maioria, sobre uma liderança que dava-lhes alimento e que lhe protegia, como era conhecido os reis, até próprio faraó. Então, quando Deus tira o povo do Egito, os irmãos vejam que no palmilhar do deserto, muitos desistiram por falta de credibilidade, a ponto que muitos preferiam sofrer a opressão desses líderes, mas tinha sustento, do que viver a liberdade debaixo de uma proteção divina. Então, quando o povo para no deserto, então os irmãos hão de convir que chega um período de organização das tribos, de organização geral. E nesta organização, a Bíblia diz que Deus escolhe os filhos de Levi como uma tribo central para viver no centro. E esta tribo seria responsável por manter viva a chama do amor e da justiça. Então, dentro da tribo de Levi, existia esta configuração divina. Era a única tribo no centro das outras, e ela estava sobre seus ombros este dever: manter viva o amor e a justiça. Quando o povo sai do deserto e quando o povo entra na terra prometida, então o povo já passa a não ser conhecido mais como hebreus, em um contexto geral, mas Israel. Então agora vem o contexto organizacional, e agora vem a junção de todos os povos, de todo aquele povo que acreditava nesse Deus. Então, com o contexto da terra, então, dentro do passar do tempo, vem um esfriamento. Um esfriamento aonde o amor já não prevalecia e a justiça se distorcia. E os personagens escolhidos para promover viva esta chama perdeu o fulgor e há uma mistura. É neste contexto, bem verdade, em síntese, é neste contexto de desavença, de falta de amor, de falta de justiça, que aparece um levita. Só para os irmãos ter uma ideia, eu vou usar um contexto de uma linguagem que até é nossos dias, mas para esclarecer. Obviamente que dentro de um contexto geral,
as classes eram divididas. O sacerdote, o sumo sacerdote, só ele tinha palavra sagrada, só ele tinha uma ordem sagrada, era o mais sagrado e era o que se aproximava mais de Deus. Usando um termo atual, era parte do alto clero, e com isso vinha contexto descendo, e os irmãos vão entender lá na frente. É dentro deste contexto que agora surge lá atrás algo chamado Abacuque, que fazia parte do baixo clero, usando palavras atuais. Ou seja, dentro do contexto do alto clero, médio clero, baixo clero e o resto, e o povo da terra. Então estava o que? O contexto, os homens mais limpos, mais puros, mais sagrados, que cercavam o sumo sacerdote, fazia parte do alto clero. Ora, vinha o médio clero, os que ofereciam sacrifícios, mas tu cuidava do holocausto, e tinha o baixo clero, aonde estava o que? Os escribas, os levitas, ou seja, os levitas eram parte do baixo clero, porque cabiam os levitas, eles cuidar das roupas dos sacerdotes, cuidar da água e obviamente da porta, e como também do contexto do louvor. Então isso era baixo clero, e com esse contexto era o que diz um contexto histórico que vivia Abacuque, com base no capítulo 3, que dá sentido, que é um cântico, é um louvor, é uma oração em forma de louvor. Então quando o amor, quando a chama no meio sacerdotal, que era responsável a isto, a manter viva esta chama dentro das outras tribos, desfaleceu, é quando vem o litígio, a vergonha, a distorção. Então é quando aparece Abacuque, anti-cativeiro, promulgando lá de baixo, não se conformava ver a sua cidade, a cidade de Deus, a sua geração ser consumida por uma frieza sem precedente. Então o que eu acho lindo em Abacuque é que ele não vai procurar culpados, ele não vai apontar dedo para ninguém. O que é que ele faz? Ele se enclausura e assume a responsabilidade para promover um avivamento, porque o mais cômodo, o mais fácil é procurar culpado, é procurar quem é o causador do esfriamento, mas ele não, ele se enclausura e entra num propósito de questionar o próprio Deus. Veja que ele entra no cenário, e no cenário ele abre o leque, ele diz: Senhor, o Senhor não vai me ouvir. Isso implica dizer que não foi momentâneo, foi um período de oração, de comprometimento, foi um período de quem não estava no alto clero, mas estava no baixo clero, mas tinha comprometimento com o contexto do avivamento. Então ele pergunta, ele ora, e Deus não responde. Então ele vai questionando, ao ponto que ele chega e diz: Senhor, até quando eu vou orar? E Deus não responde. Aí ele sai da oração e entra no desespero, entra no grito, no clamor, e Deus não responde. Aí ele se invoca na nossa linguagem e vai questionar Deus: Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu clamarei e o Senhor não vai me responder? O Senhor está vendo o que está acontecendo, o negócio está frouxo demais, porque está tendo contenda, está tendo litígio, não há mais amor, não há mais comprometimento, a lei se afrouxou e cada um está fazendo o que quer e ninguém toma providência, não estão nem aí para o que está acontecendo. Abacuque bate cara a cara com a responsabilidade. Será que nem o Senhor vai fazer alguma coisa? Eu não me conformo com esta frieza, disse ele.
Eu estou orando, eu estou clamando, estou comprometido. Mas o Senhor não me ouve. Aí agora Deus resolve ouvir e lhe responder. Deus diz: Abacuque, eu tenho te ouvido. É que eu vou fazer uma coisa tão grande dentro do meu povo, que quem ouvir não vai acreditar. Vão abanar as orelhas pelo que eu vou fazer, mas avivamento vai ter. Veja que segue uma sequência de perguntas e respostas. A ousadia de Abacuque foi tão grande que ele questionou a Deus, a ponto que ele vai dizendo, e é da boca dele que sai a frase que inspirou Paulo, Lutero, acerca do meio da crise. Quando ele questiona a Deus, e Deus vai respondendo, dizendo que ia trazer aperto, dizendo que ia revolucionar, que ia mover. Ele diz: se é assim, eu vou esperar. Espere, meu filho, porque o justo viverá pela fé. Se o Senhor está dizendo que vai fazer, eu acredito. Eu vou me trancar na minha torre de vigia, ou seja, vou voltar a orar de novo. Não foi suficiente até aqui, eu vou voltar a orar. Eu vou esperar. E Deus disse: vai ter aperto, mas eu vou fazer. Aí eu acho lindo que ele usa as maiores expressões de fé que um ser humano poderia usar. Veja que, crendo nesta providência divina por um avivamento, por um despertar, porque avivamento é estar vivo de novo. A gente muitas vezes entende que avivamento é pular, é correr, é saltar, é consequência, é bom. Mas avivamento, gente, é quando, por exemplo, você constrói uma casa, e quando você constrói, que pinta, que é tudo bonitinho, quem passa na rua não passa sem olhar e tecer comentários positivos. Mas com o passar do tempo, o vento, a chuva, o sol vai deteriorando e vai perdendo o brilho. E chega um ponto que alguém passa e não vê mais, nem liga porque não chama mais a atenção. Aí é quando se toma a providência. Minha casa está tão deteriorada, eu vou avivá-la. Pega uma tinta, chama um reformador e começa a reformar e pintar. Aí quando está viva de novo, agora quem passava e não olhava vai ter que entronchar o pescoço e vai ter que ver, queira ou que não, vai ter que ver. Então olha para quem está ao teu lado, diga: depois desse congresso, quem pensava que você estava sumido e apagado, vai ter que virar o pescoço e vai ter que te ver de novo. Ninguém melhor para reformar e avivar do que o construtor. Só que para avivar o que perdeu o brilho, filho, não é só moleza não. Quando vai se reformar, quanto mais mexe, mais aparece coisa diferente. E vai ter que aguentar. Agora Abacuque diz: eu vou esperar. Aí ele vem entender, depois de um período de oração, vem o capítulo 3. E olha o que é que ele diz: ouvi a alegria. Entendi. É necessário aperto. Aviva, Senhor. Manda bronca, aviva a tua obra e a faz conhecida. Pode mandar bronca, que eu não vou desistir, eu vou estar aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, 3 árvores perenes, que é impossível negar o fruto. Ele passa pela agricultura, que era fonte de renda econômica. Ele entra na pecuária, ainda que não haja vaca e nem ovelha, era impossível.
pois era a maior força da economia judaica. Mas ainda que isso deixe de existir, ainda que o apego seja tão grande que tudo isso desapareça, todavia eu esperarei no Senhor. O aperto veio. Os caldeus devastaram Jerusalém. Leira bagai. Quem via não dava mais valor. Quem ficou em Jerusalém não tinha mais um centro de culto. Agora não tinha mais baixo clero nem alto clero. Agora ninguém era maior que ninguém. Quem ficou no Jerusalém, na miséria, não tinha direito de um centro de culto. Alguns escaparam para o Egito. E quem foi para o cativeiro, entre aspas, vivia melhor do que quem ficou. Mas não podia mais adorar. Esqueceram do princípio básico do avivamento, o amor e a justiça. 70 anos se passaram. Eles voltam na esperança de recomeçar. Mas a história diz que os que foram para o cativeiro começaram a viver tão bem que parte não quis voltar. Lá eles aprenderam a prática de saber o comércio, de negócio. Então, quando aqueles que voltaram com a esperança de recomeçar, quando chegaram, não tentaram recomeçar, porque viveram e viviam o comércio e o bem-estar. Eles investiam pesados nos seus bem-estar, mas não queria mais voltar para o princípio que Deus falou. Aí Deus usa o profeta Ageu e começa a querer provocar o avivamento. Ageu fala para Zorobabel, fala para os sacerdotes que eles são responsáveis para manter a chama acesa do amor e da justiça. Aí Ageu entra no cenário reclamando: vocês não querem recomeçar, vocês só querem morar nas vossas casas luxuosas. O que era que eles faziam? Eles compravam pó de mármore, areia fina, investiam no melhor empreendimento com os seus bens e faziam suas casas luxuosas, e o centro de culto, de adoração continuava caído. Aí Deus diz a Ageu: não desiste, vai me estimulando, Ageu. Diz aos sacerdotes, Ageu, que tome providência, diga ao povo que suba ao monte, corte madeiras para recomeçar. Tem que subir o monte, tem que cortar madeira. Tem subidores de monte aqui? Tem cortador de madeira? Mas Senhor, talvez na planície tenha madeira, mas tem que subir o monte. Eu quero sacrifício, tem que subir o monte, tem que cortar a madeira de cima. Eles recomeçam, mas não à altura de um grande avivamento. E o questionamento de Abacuque pairava. Agora se escapam dos Babilônia, dos caldeus, e são levados. E agora já retornam pelo médios e persas. Aí com o passar dos anos não tem mais liberdade. Aí vem o Império Grego Macedônio. O Império Grego Macedônio, forte, poderoso, predomina sobre todos. Com o passar dos anos vem o Império Romano. O Império Romano aparece com uma pampa como nenhum outro, mas produz algo bom, político. Em cerca de 64 anos,
antes de Cristo. Aí agora o general romano Pompeu destrói ou conquista toda aquela região pela divisão do Império Grego-Macedônio. Agora ele conquista e agora entra no cenário Palestina. Então agora a Palestina é conhecida como Palestina, ligada a Roma. O Império Romano predomina. Agora Roma precisava ponderar e predominar, e precisava de quê? Nomear pessoas de confiança. Tinha simplesmente um critério vindo de Roma. Qual era o critério? Fidelidade. Então é quando, pelo um contexto político, Herodes o Grande é enviado para a Judeia, para a Palestina, para governar, para reinar de norte a sul. Então vejam que é neste contexto que já havia desde o passado divisões regionais e falta de amor e de desprezo era o que prevalecia. Então agora é nomeado pessoas importantes. Veio o procurador de Roma, Pôncio Pilatos, e agora também o sacerdote. O contexto sacerdotal faz parte do critério de fidelidade. Agora a função sacerdotal não era mais uma religiosidade, como também, mas tinha vínculo político com Roma. Agora o sumo sacerdote, além de pela lei de Moisés ser a figura central, agora era o representante também legal por parte de Roma. Aí agora surge de novo o que eu disse, o alto clero, vem a evidência, o médio e o baixo. Aí surge de uma forma mais contundente os grupos religiosos, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos. Os saduceus eram mais poderosos. Por quê, pastor? O grupo dos saduceus eram a elite, só de grandes proprietários, de grandes comerciantes, judeus, formava o grupo dos saduceus. Eles que mandavam no culto, eles que mandavam lá dentro da igreja. Os fariseus eram responsáveis pela ordem pública e pela limpeza, pela pureza, tanto fora como dentro do santuário. Só que os fariseus, também judeus, família sacerdotal, mas já estava abaixo dos saduceus. Era uma classe rigorosa, era uma classe que pegava no pé da lei conforme eles mesmos interpretavam, e daí para frente vinha os outros. É aqui que a hora de surgir a justiça e o amor, eles não revigoram, porque agora tudo era voltado para um contexto político, para um contexto de interesse. Se tudo gira em torno do alto clero, então agora temos que se juntar para não perder o nosso cargo. Aí pelo outro lado, no baixo clero, os escribas interpretavam a lei para satisfazer a ordem de lá de cima, e eles expandiam isso. Se você olhar em um gráfico a história, você vai ver, agora aparece a ótica do puro e do impuro, ou seja, o centro era o templo, em um gráfico aqui momentâneo, no centro era o templo, depois Jerusalém, depois a Judeia, depois Samaria e depois a Galileia. Ou seja, agora, depois disso daqui, eles não olhavam os samaritanos com bons olhos, os sacerdotes, a cúpula responsável para promover o avivamento, não via os samaritanos, porque eram judeus, mas não tão puros. Eles olhavam para os da Galileia, e que era perigoso, porque a Galileia ficava na fronteira com os pagãos, com os sírio-fenícios, e a mistura de gentil, de pagão, com os judeus na Galileia, tirava a autenticidade religiosa dos galileus. Então, para a cúpula lá de cima, só
só a Judéia, só a cúpula era puro, o resto não valia nada, o resto não tinha probabilidade espiritual. Abaixo de Galileia vinha o povo da terra, eram judeus que não eram considerados puros, e depois vinha os pagãos. No meio dos impuros eles colocavam quem? Os que não sabiam ler, os analfabetos, porque eles defendiam: se é analfabeto, não sabe ler a lei, e se não lê a lei, não é digno de ser puro. Eles consideravam maldito. Aí vinha cobrador de imposto, vinha cego, vinha aleijado, toda a escória estava abaixo da linha da pureza. Eles não praticavam a justiça entre eles mesmos. Então agora, quem quisesse ser alguém, quem quisesse ter algum predomínio espiritual ou um reconhecimento, tinha que agradar, tinha que fazer coisas para agradar a alta cúpula lá em cima, não no contexto espiritual, mas no contexto secular e no cotidiano. Aqui eles começam usurpar do direito da justiça. Diz a história que todo ano, quando havia os povos que eles achavam puros, e todos os judeus vinham agora para as grandes festas, o que eles faziam? Eles começavam a extorquir com a troca da moeda, porque o camponês que vinha da Galileia, que vinha da região abaixo da pureza, eles traziam moedas para ofertar, só que eles traziam moedas romanas, e quando eles depositavam, o templo não aceitava, tinha que trocar a moeda pela moeda do templo, uma troca, um câmbio. Então nesse câmbio a turma de cima já sugava, já cobrava altas taxas, e os pobres voltavam mais pobres ainda. E agora só pode adorar, só entra no templo, impuro não pode entrar. Para eles, impuro eram os galileus, porque tinha as regiões predominantes: a Judéia, a Galileia, a Idumeia, Decápolis, Samaria, eram regiões, mas para ele só a Judéia prevalecia. A Galileia é um bando de impuro, dizia ele, não são crente não, então de lá nada bom vem, ali só tem impuro, nunca vai surgir algo dali que preste para nada. Então eles começaram a decompor, começaram a usufruir do que não lhe era necessário, esqueceram o princípio do avivamento, o amor e a justiça, conforme Deus determinou. Aí de repente você vê que quando Deus ouve e coloca em prática a oração de Abacuque através dos anos, Deus não vai lá literalmente na Judéia, Deus vai aonde? Abaixo do baixo clero, nos desqualificados. Quem tem uma adolescente, uma jovem chamada Maria, que na ótica não tinha futuro, de onde ela é da Galileia, e para piorar é de Nazaré, tem futuro não, é desqualificada para entrar na história. Gabriel vem do céu, não olha cabedal, e vai falar com uma jovem na Galileia. Não foi nem em Cafarnaum, que era maior, foi na Nazaré, que você não vê nenhuma vez mencionada no Velho Testamento. Salve, salve, agraciado. Na ótica humana era desqualificada para esse avivamento. O Senhor é contigo. Ela ficou tão assustada, que não era comum, que gritou: que saudação é essa? Quem está falando comigo? Ela se assustou. Aí Gabriel diz: não tenha medo, Maria, calma, sou eu, enviado da parte de Deus para trazer um desafio para você. Deus vai precisar do teu ventre, porque no teu ventre vai ser gerado um menino, e o nome dele vai ser Jesus.
e Ele vai estabelecer o trono de Davi para sempre. Mas como vai acontecer isso? Eu nunca conheci homem nenhum. Se preocupa não, Maria. Gente, nas entrelinhas tem um desafio muito grande. Para Maria aceitar, não era só a presença do anjo. Era perder a própria vida e renunciar a tudo. Primeiro, a morte. A lei dizia, se uma moça cometesse adultério, fosse vista grávida, ela tinha que morrer apedrejada. E para piorar a vergonha para a família, ela se tornava um opróbrio, o mais alto nível da vergonha. Segundo, era noiva, já estava comprometida. Se aceitasse aparecer grávida sem ninguém saber, era adultério. O noivo ia perder todo o empreendimento. Como vai acontecer isso? Aí o anjo começa a conversar. Veja que não é impositivo. Ele conquista ela. Mas Maria, tu não tem uma prima chamada Isabel? Tenho. Ela não mora nas montanhas da Judeia? É. Você não sabe que ela é estéril? Sei. Ela já está grávida ao 6º mês. Mas como? Para você saber que para Deus nada é impossível, Maria. Ele só quer que você creia. Você crê? Mas não se preocupa não. A sombra do Onipotente vai descer sobre você. E o ente santo que será gerado em ti vai ser chamado Filho do Altíssimo. Se preocupa não. Quando ela ouve isso, ela abre mão de tudo por um grande avivamento e grita: eis aqui a serva do Senhor, seja feito conforme a tua palavra. Esse tema custou caro, gente. Quando o anjo vai embora, a Bíblia diz que depois de poucos dias antes do bucho crescer, a curiosidade vem. E a curiosidade faz com que ela saia de Nazaré e vá para a Judeia visitar a prima Isabel, para comprovar, será que é verdade? Aí ela vai. O que eu acho lindo é que quando ela chega na casa de Isabel, não tinha, talvez pelo texto, vou conjecturar, não tinha cachorro para latir, não tinha mordomo, a porta estava fechada. Aí quando ela já, depois da viagem grávida, já nem ela sabia direito que o menino já estava sendo gerado. Aí quando ela bate na porta, talvez, ou de casa, a lógica era Isabel gritar de lá: Shalom, minha amada. Mas não, a porta diz a Bíblia que quando Isabel ouve a voz de Maria, já começa na nossa linguagem sapatear lá dentro, e até João Batista já começa a saltar dentro da barriga. Quando ela abre a porta, Isabel já confessa tudo e já diz: que alegria é essa? Eu não sou merecedora de vir me visitar, a mãe do meu Senhor. Quando eu ouvi a tua voz, a criança saltou no meu ventre. Vem o recenseamento. Ela volta para casa e já volta com um bucho grande. Diz a história que o pai Jacó não aguentou, e nem a mãe. Jogou ela no canto da parede. Vou entre linhas. O que é que você fez, minha filha? Que vergonha você nos fez. E ela não podia dizer nada, gente. Uma das coisas que eu acho lindo é que às vezes você vê alguém, gente, e é comum a gente se espelhar nessas pessoas. Eu ouço muitas vezes jovens
pedindo ajuda. Ligam para mim, mandam mensagem, até me abordam pessoalmente. E diz: pastor, o senhor é minha inspiração. Quando eu crescer, eu quero ser como o senhor. Mas eu nunca vi ninguém me dizer: pastor, o senhor é minha inspiração. Quando eu crescer, eu quero ter passado por onde o senhor passou. Tem coisas que não dá para falar do que Deus quer. Humilhado. Agora vão te apedrejar. E a notícia chega na casa de quem? De José, o noivo. Imagina você, moço, noivo, e daqui a pouco a sua noiva aparece grávida do nada. O que era que você faria? Ia lá dizer: meu amor. Veja que pela lógica era para José procurar os sacerdotes e ela já sair dali para ser apedrejada. Mas a Bíblia diz que porque José a amava, intentou deixá-la secretamente. Não vou dizer nada, para não detratar ela. E já vai dormir pensando nisso. Quando é de noite, Gabriel aparece a ele e diz: José, não temas tomar Maria como tua esposa. O que dela está gerado é obra do Espírito Santo. O menino vai nascer e você vai dar o nome dele de Jesus ou Emanuel. E ele vai salvar o povo dos seus pecados. Ou seja, ele vai, na nossa linguagem, ele vai trazer o avivamento que Israel precisa. Ele vai trazer este avivamento. José nem amanhece o dia, já está na porta do sogro, assumindo. O menino vai para o recenseamento. Que era o recenseamento? É que como Roma predominava, e a fidelidade dos sacerdotes da Judéia para Roma eram os impostos, e então geralmente eles faziam o recenseamento para medir se os impostos estavam correspondentes ao crescimento da população. Era tudo interesse. Aí agora ele fazia o recenseamento, aí sai para cumprir o que está escrito. Ele sai de Nazaré e vai para Belém, e lá foram fazer o recenseamento. Aí lá o menino nasce. Veja que quando Jesus nasce, eles já queriam abafá-lo logo no nascimento. Foi quando os magos apareceram e disseram a Herodes: onde nasceu o rei dos judeus? Herodes, um rei, segundo a estrela nos guiou. Aí Herodes desencadeia uma perseguição implacável. Todas as crianças com menos de 2 anos para baixo, tem que ser morto, com medo da ameaça política. Aí o anjo vai a José e diz: Herodes quer matar o menino. Na nossa linguagem, para o tema, para enfeitar, como diz, para dar entendimento, o Herodes já quer abafar o avivamento que Abacuque pediu e ainda está esperando. Ou seja, agora imagine, por que o Senhor está dizendo isso? Porque Abacuque foi um profeta anticativeiro, bem perto do cativeiro, e Deus disse a Abacuque: eu vou usar os caldeus. E depois que os caldeus entraram, Jerusalém ou Israel não foi mais o mesmo nunca até aqui. Aí Herodes disse: vou matá-lo. O anjo disse: vai para o Egito. 2 anos, o anjo vai no Egito e diz: volta. Herodes já era, ele já morreu, o grande já desapareceu. Quando Jesus volta para Nazaré. Veja que ele não vai para a Judéia, volta para Galileia. Quando ele volta para Galileia, era tão improvável sair alguma coisa boa de lá, que ele passa mais 6 anos, ou seja, 8 anos. Foi com 2, voltou com 4, e agora com mais 8 anos. Ele está esquecido no anonimato. A Bíblia não fala nada. Quando ele completa 12 anos de idade, era uma data que a gente chama de adolescente, mas para o judeu não, era uma data que se tornava homem, apto a participar das reuniões. Era um jovem de 12 anos. Aí qual era a prática? Era que a prática diante da elite
diante do baixo clero, aonde estava entronizados os escribas, qualquer pessoa dinâmica, qualquer pessoa que era tida inteligente, eles ortogavam ser da Judéia, porque na Galileia, lá no fim dos impuros, não tinha ninguém inteligente para eles, e isso era comum. Aí no dia da festa, Maria e José terminam a festa e perdem o menino. Procuram, depois de 3 dias, lembram, vamos no templo. Quando chega no templo, é justamente quando ele está sendo sabatinado. Ou seja, se for inteligente, tem futuro. Aí a Bíblia diz que os doutores, os escribas, vou conjecturar, o menino com 12 anos sentado na frente, e os escribas faziam a pergunta: você vai ser sabatinado. Quanto mais você responder, mais grau de crescimento você vai ser. Tá bom? Tá. Vai perguntando aí. Aí os escribas perguntavam, Jesus na lata, pá, dava a resposta e ainda dava a interpretação. Perguntava o outro mais inteligente, pá, na lata, ainda dava a interpretação. Aí eles olharam para o outro e disseram: meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Esse menino tem futuro. De onde ele é? Da Galileia. Acabou ali. É da Galileia, é da Nazaré, é. Abafa. É assim? É de Nazaré, é. Abafa. Gente, isso é lógico. Não precisa ser entendido. Até hoje predomina. Qual a faculdade? Eu conheço pessoas norte-americanas que, quando se destaca na faculdade, as autoridades vêm, o governo vem e diz: não, esse aqui é superdotado, vamos investir. Não é verdade? Tem criança no nosso Brasil que é tão superdotado, tão inteligente, que começa a estudar, já ganha uma bolsa para uma universidade maior. Você já viu menino de 14, 15 anos, já promovido a ser doutor, é superdotado. Mas aqui foi tão, o povo da Galileia era tão desprezado, que quando disseram ele é de Nazaré, abafa. Tem futuro não. Mais de 12 para 29, quase 30, são 17 anos. Veja se alguém fala nele. Veja se ele aparece. 17 anos jogado nos confins de Zebulon. 17 anos da média do baixo clero. No povo da terra, ele é impuro. Quando ele completa quase 30 anos, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai lá, da Nazaré. Diga para quem está ao seu lado: esse mesmo Espírito ainda procura improváveis. E pega-o, e ele já vem para o Jordão, orientado. E quem estava batizando naquele dia, o top da galáxia. Quando João Batista está na água, sente algo diferente. Para o batismo e começa a gritar: eis o Cordeiro de Deus, ele está entre nós. Eis o Cordeiro de Deus, ele está aqui. Eu sinto a presença, ele está aqui. João já tinha sentido a mesma presença no ventre da mãe. Abra o caminho, vou conjecturar, saio da frente. Jesus entra nas águas. João, me batiza não, Senhor, eu que quero ser batizado. João me batiza para cumprir a justiça. Quando ele é batizado, aí em forma corpórea de pombo, o Espírito Santo vem. O avivamento desce. Eu imagino a alegria que Abacuque tivesse vendo isso, hein, irmão?
Quando o avivamento desce, aí o céu se abre, Gilberto, e a voz de lá do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Ele já sai da água cheio, diz a Bíblia, do Espírito Santo. E agora ele não vai. Não era hora, eu costumo lembrar disso aqui. Se eu pudesse, eu pregava isso aqui todo dia, toda hora. Agora não era a hora, né, de aproveitar. Olha o que o texto diz: ele sai das águas cheio do Espírito Santo. Papai falou com ele. Não era a hora dele bombar agora? Aí o Espírito Santo pega ele e leva para o deserto. Avivamento não é rodar num pé só não, filho. Avivamento não é ser famoso não. Ele poderia ser levado para Jerusalém e bombar. Mas diga para quem está ao seu lado: quer avivamento? Antes de Jerusalém, tem um desertinho para passar. Dias, 40 noites. Vence Satanás. Olha que proposta, gente, para vender a dignidade. Eu tenho medo até hoje. O inferno tenta de tudo para tirar disso dele. Leva ao mais alto monte do templo, o pináculo, a mais alta altura. E o inferno faz a proposta. O diabo abre mão de tudo, gente. Diz: olha aí, ó, tudo é meu. Eu estou disposto a dar a você. Olha que proposta. Às vezes a gente se vende por tão pouca coisa. Eu te dou tudo, porque é meu, se você me adorar. Era muito fácil, não precisava, só era se agachar. Ele olha para Satanás e diz: está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu não me vendo. A Bíblia diz que Satanás vai embora. Agora os anjos vêm, o alimenta. Que hora boa de abafar agora. Cheio do Espírito Santo. Venceu Satanás. O mais prático é agora eu vou entrar em Jerusalém e vou mostrar quem eu sou. Mas a Bíblia diz que depois disso, ele volta para o interior. Volta para Nazaré, para a região da Galileia. Era a hora de cobrar grandes cachês. Eu bati de cara com Satanás e ele correu. Então uma noite é tanto. Era a hora de arrebentar. Mas ele volta para o interior, para a origem. E a Bíblia diz que quando ele volta cheio do Espírito Santo, começa a pregar nas congregações. Mas você é o cara, é hora de bombar. Não chegou a hora ainda não, vou continuar como eu era. Uma coisa eu digo como experiência. Às vezes, gente, eu estou pregando para 50, 60 mil pessoas na convenção geral. Isso é muita honra para um improvável. Mas tem dia que eu estou pregando para 10, para 5. Tem dia que eu estou pregando em igrejas tão lindas como essa. Mas tem dia que eu estou pregando em igreja tão humilde que do púlpito dá para botar a mão na cabeça do porteiro e orar por ele. E às vezes quando eu estou pregando num lugar como esse, o Espírito Santo me enche. E alguém chega 2 horas batendo foto. Jovem, assina minha Bíblia, pastor. E às vezes como humano, lá dentro diz: rapaz, tu tá aí podendo, hein? E às vezes você é ludibriado a pensar que é alguma coisa. Aí quando eu chego em casa, já tem 2 pedacinhos de cana me esperando.
Aí eu meto o dente na cana e o Espírito Santo diz: não esquece de onde tu veio. Ele volta para a origem. Começou a pregar e ninguém o incomodava e o povo aplaudia ele. O texto bíblico diz que o povo gostava de ouvi-lo. Aí ele vai para o culto de Nazaré. Aquele culto onde está todos os tops. Ilustrando, é bem verdade. Cheio do Espírito Santo. O primeiro sermão no templo central, vou fazer esse pressuposto, de Nazaré. Quando ele prega a primeira mensagem, nem termina direito. Todos ficaram com raiva e já queriam matá-lo ali. Avivamento não é glamour, gente. A Bíblia ensina que avivamento não é glamour. Quiseram matá-lo, jogar do monte para baixo, no primeiro sermão. Já que não mataram, expulsaram ele de Nazaré. Agora o homem cheio do Espírito Santo, o avivamento que Israel precisava, Israel não aceitou. O sistema bloqueou. Agora ele não podia pregar nem no templo e nem das congregações de Nazaré. Aí ele vai para Cafarnaum. Já que eu não posso pregar para quem não quer ouvir, aí ele diz: eu vou juntar um povo para impactar. E onde é que ele vai achar? Na beira do rio. Pedro, vem cá, André, me segue. Vai para a beira do mar. João, Tiago, deixa isso aí, vem. Olha, gente, que ousadia. Acreditar naquela raça. Aquele povo não tinha valor, gente. Aí Filipe vê. André diz: Filipe, encontramos Jesus. É ele. João já falava dele. Aí quando Filipe conhece Jesus, fica tão alegre que diz: e vai, não, eu tenho que contar ao meu amigo. Quando a gente se converte, que é cheio, a gente não quer ganhar logo os amigos, prega dia e noite, não, vai para a igreja. Aí Filipe vai para Natanael alegre e diz: eu achei. O que, filho? Aquele de quem que Moisés escreveu na lei e os profetas falaram. Quem? Jesus. Ele é de Nazaré, filho de José. Aí Natanael, que não era enganoso, não tinha mentira nos lábios, diz: ah, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Quando Natanael conheceu Jesus, não largou mais. Aí agora Jesus junta 12 improváveis. E o bonito é que o avivamento começa pela Galiléia. Ele é convidado para um casamento de pobre, que de rico não faltava vinho não, sabia? Era casamento de pobre. Aí acontece o primeiro milagre. Transforma a água em vinho. Aí no outro dia o bumbum começou a dizer: o Jesus que era da Nazaré, que expulsaram, ele está em Cafarnaum. Rapaz, ele fez ontem um negócio que nunca a gente viu. Transformou água em vinho. E o melhor, o vinho era o melhor que tinha no final. Aí a notícia começou. Aí agora ele, olha, o outro lado lá, a elite que tinha perdido esse avivamento, o amor e a justiça, que só valorizava o alto clero, quem tinha nome. Pode olhar que eles faziam tudo certinho. O culto era na hora certa. De manhã, meio-dia e de noite. Eles entravam, o cego, o coxo, o morto. Não acontecia nada. E era normal isso. Mas o avivamento, quando explodiu na Galileia, aí a notícia começou a expandir. Aí a notícia chegou no sul. Rapaz, a Galileia está virando.
A Galileia está mudando. O que é que está acontecendo? Tem um tal de Jesus de Nazaré que está arrebentando lá. O que é que está acontecendo? Aonde ele passa, o milagre está acontecendo. Como assim? Onde ele chega, o cego está vendo, o mudo está falando, está até cantando hino, o coxo está se levantando, até o morto está levantando e voltando a viver de novo. E ele está vindo aí para o sul. Ai. Aí o povo, quando ouvia, já pegava os coxos, os doentes, os endemoniados. Ele está vindo, tá? Antes dele chegar, já botava na beira da estrada. Ele vai passar aqui com o grupo dele. Vai ter avivamento, vai. Quando ele passava, diz a Bíblia, ele curava a todos e expulsava os demônios. E o nome dele era publicado. Aí o sistema diz, vamos pará-lo. O alto clero se une com o médio e o baixo. Porque para os grandes comerciantes, os grandes poderosos dos saduceus e os fariseus, Jesus era uma ameaça. Ele vai fazer a gente perder o nosso cargo. Vamos pegar ele é da Galileia, vamos pegar ele na lata, vamos usar a lei. Veja que a Bíblia diz que quem ia procurar Jesus para questionar acerca da lei não era saduceus, eram os escribas, porque escriba era do baixo clero, mas eram as pessoas que interpretavam a lei para agradar a turma de cima. Aí os peritos iam, e perito é especialista, chegava para Jesus e questionava: Senhor, eu tenho uma pergunta para fazer ao Senhor. Qual é o maior mandamento? Ora, é simples, amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o perito baixava a cabeça e dizia: disseste bem. É mole. Senhor, esta mulher foi pega no próprio ato de adultério. E não era qualquer pessoa, era especialistas, peritos. E a lei diz que tem que morrer apedrejada. O que é que o Senhor diz? Se ele dissesse apedreja, mas o Senhor não prega o amor? Não pode matar, está desfazendo da lei. Aí Jesus olha e diz: dentre vocês que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E agora diz a Bíblia, decidiram matá-lo, porque matando ele acabava com essa história. Mas antes de sancionar, disseram: vamos tentar outra coisa. O quê? Vamos denigrir a imagem dele. E começaram a espalhar, gente, porque os saduceus e os fariseus eram elite. O povo se espelhava nele. E disseram: vamos dizer e espalhar que quem seguia esse Jesus é miserável, é vergonha. E isso predominou. Veja que quando isso se espalhou, foi tão forte que chegou aos ouvidos e impactou os discípulos. Pode olhar que só quem andava com Jesus de dia eram os discípulos ou abaixo do baixo clero, só ralé. Era coxo, era analfabeto. Não é à toa que João lá na frente, na revelação, ele quebra isso. Ele diz: bem-aventurados que lê. E também, porque para os puros, que ele dizia, só era limpo quem lhe sabia ler. Aí agora qual era? Quem era que tinha coragem de dar a cara para bater com Jesus? Os analfabetos, os improváveis. Quem pensava que era alguma coisa, que acreditava, mas não tinha coragem de botar a cara de dia, ia aparecer de noite com Jesus, porque o sistema não via. Aí chegou a hora que Jesus bateu de frente. Veja que isso foi tornando tão forte, que Jesus, como disse crente, percebeu que estava o povo murmurando e desanimado. Aí Jesus reúne e diz: vocês querem mesmo me seguir? Vocês acreditam mesmo que eu sou? Então vocês vão ter que renunciar a vocês mesmos. Vocês não vão ligar para status.
Vocês vão perder nome, vão perder privilégio. Mas tome a cruz de vocês de cada dia e venham. Porque uma coisa eu digo a vocês: se qualquer um de vocês se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele diante do meu Pai e de seus anjos na sua glória. Aí agora, a tática dos fariseus não funcionou, porque agora era que o número crescia. A notícia impactava: está crescendo. O povo não está deixando ele. Então resolveram matá-lo. Se a gente matar ele, acaba com essa história. A resposta de Abacuque não viria. Os judeus rejeitaram o avivamento que Abacuque pediu. Prenderam ele. O impacto foi tão grande que você percebe que ninguém ficou, gente. Os mais íntimos ficaram de longe. Naquela noite, Pedro disse que não conhecia ele, e era íntimo. Pedro viu o monte transfigurar-se. Pedro viu Jesus ser transformado em glória, mas a pressão psicológica foi tão grande e o medo que ele espraguejou: eu não conheço ele. Mas você fala como ele. Não, não sou. Você veste como ele. Não, não sou, não conheço ele. Diga para quem está ao teu lado: se um dia esse avivamento te pegar, nem tente se esconder. Vão te ver, não tem jeito. Levaram Jesus à cruz. Para piorar e desanimar todo mundo, sepultam. Coloca aquela pedra na tampando o túmulo e lacra com o selo imperial. Ninguém podia tirar o selo do império. Era morrer. E para piorar, colocaram soldados para vigiar, porque os sacerdotes tinham medo. Segundo dia, a notícia se espalhou: acabou. Tem mais essa história de avivamento não. O improvável continua improvável. O alto claro é quem vai continuar desfrutando. O segundo dia foi tão trágico que muitos desistiram. Aí vem o terceiro dia. Eu disse uma vez e digo muitas. Os irmãos estão aqui bem pertinho. E eu ouvi. Estava no hotel. E me falaram e eu fui ver. No março, o que passou no carnaval aqui no Sambódromo aqui. O que bombou na net e nas redes sociais. E como também nas redes televisivas. Foi a encenação maravilhosa, segundo eles, que uma escola de samba trouxe para o Sambódromo. Eles trouxeram isso aqui: a morte, o inferno e Jesus. O que achei interessante quando eu vi é que quando eles concluíram a apresentação, Jesus não ressuscita. A morte e o inferno continua dando pulo, alegre, e Jesus caído. Então quando eles terminam, o que impactou foi: a morte e o inferno venceram. Então a maior emissora do Brasil depois chamou o organizador para o camarote e o intérprete parabenizou, apertou a mão e ele bateu no peito e disse: impactamos, alcançamos o nosso objetivo, impactamos o Brasil. E a notícia era: Jesus perdeu para a morte e o inferno. Agora olha para quem está ao teu lado e diga: é fake news. Manhã do terceiro dia, o lacre foi quebrado, a pedra removida, e o anjo disse: ele não está mais aqui, já ressuscitou.
Compartilha comigo, compartilha. O meu corpo está fervendo aqui. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Quem não tem, seja batizado agora. Recebe a unção, recebe a unção, recebe renovo, recebe renovo. Uma das propostas do Congresso é a evangelização. Um crente avivado não deixa ninguém para trás. Jesus ressuscita terceiro dia. E a Bíblia diz que 2 discípulos, que não está nem entre os 12, Cleópatas e o outro de Emaús, terceiro dia, perderam as esperanças por causa do temor do sistema e das ameaças. Arrumaram a mala e desistiram. Foram para casa. Saíram de pé de Jerusalém para Emaús, 12 a 11 quilômetros. Agora Jesus ressuscitado, gente. Ele coloca o pé na estrada para avivar 2 crentes desanimados. Ele vai de pé, gente. Entra na conversa. E quando ele entra, a conversa não era boa. Eles estavam tristes. O que é que vocês estão falando? Diz a Bíblia. Aí a Bíblia diz, olha o que é que a Bíblia diz. Cleópatra, um dos entristecidos, está escrito, disse a Jesus: por acaso tu és o único estrangeiro aqui? Não sabe das notícias dos últimos dias? Quais? Jesus, o varão Galileu, homem honrado, poderoso em obras, profeta de Deus, como os sacerdotes os mataram e a nossa lei o crucificou. E a gente pensava que era ele que ia nos redimir. Olha que decepção. Já são 3 dias e nada. Se bem que algumas mulheres disseram que viram mais. Aí Jesus diz: oh, como vocês são duros de entendimento. Vocês não leram que era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Aí a Bíblia diz que ele começou a pregar de Moisés até a ressurreição. Aí a noite veio, o dia caiu, o sol se escondeu. Aí chegaram em Emaús. Aí os discípulos chegaram na aldeia e entraram. Aí Jesus vai passando direto. Aí a Bíblia diz, eles constrangeram a Jesus ficar, porque era perigoso andar de noite. Senhor, ô moço, não, eles não reconheceram. Moço, já é tarde, o dia já declinou. É perigoso andar sozinho. Fica esta noite, amanhã o senhor vai. Insistiram e Jesus pagou. Aí entra na aldeia e entra na casa. Vocês têm alguma coisa para comer? Tem um pãozinho aqui, traz aí. Num detalhe, no partir do pão, segundo alguns historiadores, diz que quando Jesus pegou o pão que partiu, aí os discípulos viram o buraco do cravo. Aí um olhou para o outro e disse: é o mestre, é o mestre. Quando voltaram, ele não estava mais. A gente bem que pensava, quando ele falava, o nosso coração queimava e ardia. Esqueceram o medo, se encorajaram, pegaram coragem, e na mesma noite, diz a Bíblia, pegaram a estrada e voltaram para Jerusalém, onde estavam os outros, e já chegaram pegando fogo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. À noite, na madrugada, quem fazia isso do sistema, gente? Jesus vai para a beira da praia, cedo, esperar um barco com um bando de desviado que estava vindo da pesca.
não deixou ninguém para trás. Quando ele desce, que Pedro vê de longe, quem é? Aí Pedro diz, é o mestre. Ele veio nos buscar. Saltou do barco, vestiu a roupa e fez carreira para a areia. O que eu acho lindo, gente, é que Jesus ouviu e viu Pedro dizer que não conhecia ele. Em nenhum momento Jesus passou na cara dele. Pedro, tu me amas? Tu sabe, quem faria isso? Toma conta da minha igreja, Pedro, do meu rebanho. Pedro, tu me ama? Tu sabes, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ele foi atrás de um por um. Uma das coisas que a gente tem que falar, gente, todo dia, é que não adianta a gente estar num congresso de avivamento e uma nova geração tão linda e tão dinâmica. Estamos pregando em avivamento, em pular e saltar. Nunca deixe isso. Eu pulo e salto, mas a gente esquece do fundamental, o amor. Veja que Jesus disse, um novo mandamento eu dou a vocês: amai uns aos outros como eu vos amei, porque só assim o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. A gente muitas vezes está aqui ralando, falando de evangelizar amor. Não estou criticando, é um negócio construtivo, uma crítica construtiva. E às vezes você sabe que um ano após o outro rouba alguma coisa de nós, deteriora. E você sabe que não é fácil você estar aqui. Nós somos bombardeados todo dia. E a hora a gente se fere. Nós não somos perfeitos. Quer ver? Tem alguém perfeito aqui? Não tem. E o que acontece mais é quando alguém se é ferido e cai. A primeira coisa que a gente faz é excluir, é tirar do conjunto. Jesus tirava o erro sem mexer com a pessoa. O crente avivado não deixa o outro para trás. Eu conheço lugares, igrejas, que o crente é proibido de dar a paz do Senhor a quem se feriu, a quem caiu. Ele não é mais dos nossos. Eu tenho um amigo no exército americano, e ele me disse o seguinte, se viu na guerra do Afeganistão. Ele disse, Bento, quando a gente vai para a guerra, a gente já passou por uma preparação antes, e a preparação é mais forte do que a guerra. Quando a gente vai para a guerra, a gente já está consciente de que pode morrer por duas coisas. Quais? A pátria e o amigo, o companheiro. Quando eles vão para a guerra, já vão dizendo, se possível for, eu morro por você. E o outro diz, e eu por você. Ele disse, Geno, tem hora aqui na guerra, alguns companheiros pisam numa bomba minada, num campo minado, a dinamite explode, Bento, que o corpo do soldado sobe, e quando cai, já cai sem as duas pernas, parece que não presta mais para nada. Mas a nossa preparação diz, ainda está respirando, tá? Coloca no ombro e leva para o acampamento. Gênio, tem hora que são atingidos, os fusíveis vêm e destrói o peito, o braço da pessoa, mas a ordem é, tá respirando, tá? Coloca no ombro, não deixa para trás. Fique de pé, por favor. Aviva, Senhor, a tua obra. Agora, se você puder dar uma olhadinha para quem está ao teu lado. Me ajuda aqui, Uri, por favor, pastor, me permita. Olha para quem está ao teu lado assim, se for do mesmo sexo, melhor ainda. Olha para ele aí, olha para ela. Vira assim para ele e diga, não quero nem saber.
Estou nem aí como você chegou nesse congresso. Quero saber como você vai sair dele. Diga: vou sair renovado, vou sair avivado, amando mais. Diga: me faz um favor, se depois desse congresso tu encontrar alguém que pensou que eu tinha morrido, que eu estava desaparecido e tinha ficado para trás, diga a ele que ele quebrou a cara, porque se depender de mim, você não vai ficar para trás. Diga a ele: se depender de mim, você não vai ficar para trás. Abraça ele. Abraça ele, chora pelo menos um minuto com ele, com ela. Vai. Diga: eu estou saindo avivado. E crente avivado não deixa ninguém para trás. Tá ferido, tá, mas a ordem é botar no ombro. Mas não presta mais. Mas a ordem é botar no ombro. Amai uns aos outros como eu vos amei. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Depois daqui ninguém parou mais esses homens. Só para você ter uma ideia, Natanael, que também é conhecido como Bartolomeu, o que questionou: pode vir alguma coisa? Agora Natanael, diz a história, a tradição, que ele morreu tirando o couro dele vivo. E ele pregando Jesus. Esfolaram ele vivo. Tentaram de todos os modos apagar este avivamento. E ninguém conseguiu mais. Veio o ceticismo, ou o sionismo, que dizia: esse avivamento só foi para os apóstolos. Mas não conseguiram pará-lo. Vem o liberalismo teológico, quando o alto clero dizia que agora o iluminismo, o empirismo, o homem era o centro e o Espírito Santo não intervia entre Deus e o homem. Este avivamento quase vai embora. 300 anos. Aí vem 1904. O país de Gales é impactado por um jovem chamado Evan Roberts. Foi tomado por este avivamento e conquistou a Europa. O avivamento voltou a dar vida. 1906, na Revolução Industrial da América do Norte, o capitalismo e a segregação racial predominava. Aí um preto chamado William Joseph Simon vai pregar em Los Angeles, Rua Azusa. Prega sobre este avivamento. É expulso e no outro dia não aceitam. Reúne 7 irmãos e vão pregar em um prédio, salvo engano, da igreja metodista africana, já abandonado, aonde o piso era um forro de palha e eles usavam como púlpito caixa de sapato. E pregaram sobre esse avivamento. O Espírito Santo veio. Quem se aproximava da igrejinha era batizado, já saía pipocando e amando. Não demorou muito, a igreja encheu e tomou conta do mundo. Década de 40, professor James reúne um grupo de jovens, sai da América do Norte e vai para Londres conhecer a história do mito Wesley. Quando eles visitam a casa de Wesley, eu tive o prazer de estar lá. Eu tive o prazer de chorar em Londres. Enquanto eu estava pregando, o pastor disse: você está pregando na igreja que o primeiro negro pregou na Europa. O avivamento faz isso.
Quando chegou a visita, dobraram o joelho, agradeceram, voltaram para o ônibus. Aí quando fizeram a contagem, faltava um jovem adolescente. A gente não pode voltar sem ele. Aí voltaram a procurar. Quando chegou, lembraram da casa de Wesley. Quando chegaram, que entraram, vai subindo, vai entrando em cômodo. Chegaram na escrivania, tem um banquinho ainda da antiguidade. Aí quando olharam, o adolescente estava lá de joelho, em lágrimas e em prantos. E ele gritava: Senhor, Tu avivou a Inglaterra pela vida de John Wesley. Senhor, eu estou aqui. Aviva, me usa para avivar este planeta, a minha nação. Enquanto ele gritava, o professor James botou a mão no ombro dele e disse: Billy Graham, levanta, o nosso ônibus já está indo embora. Chegou o século XXI. Agora olha para esse crente que está ao teu lado e diga: agora é o nosso tempo. É a nossa hora. É a nossa vez. Se você olhar, gente, a gente tem o que todos queriam ter no Antigo Testamento. Você vai para o Gênesis, você vê a Bíblia dizendo: é impossível você falar de Adão sem falar no jardim do Éden. É impossível você falar de Noé, de Abel, sem falar na oferta dele. É impossível você falar de Noé sem falar na arca. É impossível você falar de Abraão sem falar no altar. Todos têm uma referência. Você não fala de Jacó sem falar nos poços. Não fala de Jacó, de Isaac. Não fala de Jacó sem falar na escada e no val de Jaboque. Você não passa por Moisés sem falar na sarça. Você não fala de José sem a túnica. Você não fala de Davi sem a coroa. Você não fala de Abacuque sem ver um avivamento. O que isso foi para nós? Ninguém pode falar de mim sem falar dessa chama. Diga para quem está ao seu lado: ninguém pode falar no meu nome sem falar dessa chama. Eu estava no congresso de missões e estava um dos maiores instrutores que representa parte da América. E ele disse que no nosso Brasil, em um censo, em uma entrevista, em uma pesquisa, em uma enquete, saiu agora há pouco, que 75% da nossa juventude que ingressa na faculdade, no final do curso, 70% perderam a fé, se envergonharam do Evangelho. Alguns bonzões de conhecimento estão dizendo por aí que a nossa Assembleia de Deus já não é mais a mesma, que já não há mais diferença. Mas eu retruco, eu digo: está errado. Ainda tem. Ainda tem quem não tem vergonha deste Evangelho. Ainda tem quem tem a coragem de falar em mistério em praça pública. Ainda tem uma juventude, ainda tem uma geração que preza pelo avivamento. Deixa eu ouvir aonde eles estão. Deixa eu ouvir aonde eles estão. Deixa eu ouvir aonde eles estão. É o nosso tempo. Agora eu quero perguntar: cadê você? Cadê você que parou? Cadê você que cantava e já não tem mais ânimo? Cadê você que pregava e desistiu? Cadê você que foi ferido e achou que vai agasar? Cadê você? Deixa eu ver se tem alguém afastado. Você adorava e acharam que você não prestava mais, mas você não vai ficar para trás.
Olha, se tem alguém afastado perto de você, se tem alguém não crente, Ele é poderoso para nos resgatar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, já veio. E a gente viu. Então grita comigo, olha para quem está ao teu lado para concluir, diga a ele: tô com dó. Mas fala com vida: tô com dó de quem pensava que você tinha sumido. Depois do congresso vai ter que torcer o pescoço de novo e vai ter que dizer: ela voltou, ele voltou, está avivado de novo. Ele sobe barreiras, tira barreiras, muralhas, só por causa de nós. Que amor é esse? Aonde tem uma pessoa para Jesus, aonde tem um ferido para retornar, cadê você? Porventura tem alguém afastado nesta noite.